Olá, tudo bem? Hoje vamos começar por Mateus 27, tá? Hoje terminamos o livro de Mateus, não é? E vamos falar agora do 27. Espero que você tenha lido, que você tenha entendido. Começa o 27 pelo suicídio de Judas. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Portanto, juiz do julgamento de Jesus. Flávio Joséfo, escritor daquela época, classifica Pilatos como um homem vil e cruel. Jesus perante Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente, inclusive foi alertado por sua mulher, que teve um sonho, uma revelação divina, né? E lhe foi revelada a inocência de Jesus. Como era comum nas festas soltar um preso, os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que escolhesse a Barrabás, que era um criminoso de alta periculosidade. Eles devem ter feito uma forte boca de urna, né, para que a multidão escolhesse Barrabás. O fato de Pilatos ter lavado as mãos, se eximindo de toda a culpa e se dizendo inocente do sangue dos judeus, não coloca o inocente diante da crucificação de Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente e que estava sendo vítima de conspiração. Ele podia ter feito diferente sem consultar a ninguém. Ele tinha poder para isso. Ainda assim, preferiu agradar as autoridades judaicas e a multidão. Muitas pessoas acreditam que os judeus foram perseguidos ao longo dos séculos graças ao que eles declararam naquele dia. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Essa crença não procede, uma vez que Jesus morreu não só pelos judeus, mas por toda a humanidade. Então toda a humanidade tem a sua parcela de culpa na crucificação. E o homem tem a marca do pecado desde Adão e Eva. Jesus veio cumprir a promessa de Deus, feita por Deus lá em Gênesis, que nasceria um para pisar a cabeça da serpente. Essa foi a missão de Jesus. Jesus veio para a expiação dos nossos pecados. Além disso, veja Lucas 23, 34, que Jesus declara naquele momento da crucificação. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Então, ali mesmo, naquele momento, Jesus já estava perdoando todas as pessoas. E aqui, Jesus já libera o perdão para os judeus, para os soldados romanos, para as pessoas que o perseguiam. Em seguida, repartem suas vestes, cumprindo assim o Salmo messiânico 22, 18. Já te falei que o Salmo 18 é um dos salmos mais messiânicos. Você deve ler, ele é muito interessante. Ele foi escrito por Davi. Além de ser um salmo belíssimo, você vai compreender melhor esse tempo final de Jesus. Ali existem muitas profecias que foram cumpridas agora pelo Senhor, não é? A crucificação. O nome do homem que ajuda Jesus a carregar a cruz é Simão, e não Cirineu, como muitos pensam. Ele era um sirineu que provinha da província, da cidade de Cirene, no norte da África. Então, naquela época, eles costumavam falar o nome da pessoa e colocar em seguida a cidade de onde era aquela pessoa, parecendo assim que era um nome. Vinho como fel. Era um grão de frankincenso usado em perfumaria e também para reduzir os seus sentidos, aliviando assim a dor, né? Jesus recusa, não porque o gosto não era agradável, como muitos pensam, né? Ah, tinha gosto de fel, não é isso. Ele se recusa para que a experiência dele fosse 100%, na sua totalidade. Ele não queria aliviar nada, não queria nenhum paliativo. Ele queria cumprir a sua missão do princípio ao fim. Repartiram suas vestes, como já falamos, e recebe o título de rei dos judeus. A mãe dos filhos de Zebedeu, lembra lá atrás que ela tinha pedido para que Jesus colocasse seus filhos um à direita e outro à esquerda, e ele disse a ela, né, que ela não sabia o que estava pedindo, que ela não sabia o cálice que queria tomar. Então aqui, pelo menos na terra, né, quem ficou ao lado de Jesus no momento crucial da sua vida foram 2 soldados. Aliás, foram 2... Foi dado aos 2 ladrões, né?
Agora o mesmo povo que tinha aclamado sua entrada triunfal em Jerusalém, dizendo Hosana, tradução inicial de Hosana é salvar, agora estão escarnecendo dele. Não o viam mais como Messias, porque para eles o Messias ele não iria morrer crucificado. De meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas na terra, quando Jesus declara, Eli, Eli, lema sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está recitando o Salmo 22 novamente, oração pelo povo judeu e pelos soldados romanos. Aqui estão as palavras que Jesus proferiu na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade, vos digo que estarás comigo hoje no paraíso. Mulher, eis aqui aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Entregando sua mãe aos cuidados de João. Deus meu, por que me desamparaste? Expressando com palavras o Salmo 22, a agonia da separação do Pai, tirar o pecado do mundo. Tenho sede, está consumado. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Essas foram as 7 falas de Jesus na cruz. O véu do templo se rasgou e tremeu a terra. Os sepulcros se abriram. O véu do templo era conforme a cortina do tabernáculo. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote. Mesmo assim, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, comemorado até hoje. O sumo sacerdote entrava para a expiação dos pecados dele e do povo. Agora, com o sacrifício de Jesus, o véu é rasgado em 2 partes, de alto a baixo. Deus dá acesso a toda pessoa, através de Jesus, de até a sua presença. Lembre-se, você não vai sozinho até Deus, você vai através de Jesus. Jesus já havia declarado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com o terremoto, muitos sepulcros são abertos e muitos ressuscitam. Após esses sinais, o centurião e os soldados que com ele estavam reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Aqui também é registrada a presença das mulheres. A sepultura de Jesus. José, da cidade de Arimateia, era membro do Sinédrio. Ele não votou para a morte de Jesus. Secretamente, ele era um dos seus discípulos. Não deixe de ler Isaías 53, porque tudo que está lá, profetizado em Isaías, se cumpriu. Lucas diz que José era senador, lá em Lucas 23:50. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e é atendido, mostrando assim que ele era um homem influente, um homem importante, tanto que foi recebido e atendido pelo governador. José tinha comprado um sepulcro na cidade, o que não era comum. A pessoa comprava esse sepulcro na sua própria cidade, e ele não era de Jerusalém. Era comum os túmulos serem fechados com pedra. No dia seguinte, os principais sacerdotes e fariseus vão até a casa de Pilatos, pedindo que ele mandasse guardar o túmulo de uma maneira mais rígida, uma vez que, enquanto Jesus vivia, dizia que ressuscitaria no 3º dia, e assim os seus discípulos podiam ir lá e roubar o corpo. Pilatos concordou, e foram lá e selaram a pedra e montaram uma guarda à porta. Essa passagem desmente a declaração posterior dos judeus que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, porque com a presença de uma guarda fortemente armada, era impossível alguém chegar até ali e muito mais de roubar, né? Então assim a gente fecha o capítulo 27, tá? Daqui a pouco a gente vai para o 28.